queridos amigos e amigas do Ideal Espero encontrá-los bem e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, a nossa reflexão é sobre o lema, do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O, como, o quanto nós devemos refletir e o quanto isso é importante para nós, que através do ideal podemos reconhecer o verdadeiro valor dessa caridade mencionada. Então, peço nesse instante que todos nós nos concentremos no mais alto, buscando a paz, a serenidade, o amor e a tranquilidade, para reconhecer através destas palavras momentos de aprendizado e que esse aprendizado possa então fazer parte do nosso dia a dia da nossa caminhada. Que assim seja. Fora da caridade não há salvação. Então, o que significa esse lema? O topo moral do ensinamento da doutrina é a caridade. Mas nós sabemos realmente o quanto essa caridade e o que essa caridade faz na nossa caminhada? Na ação de bondade para com o próximo. Então, nós pensamos sempre numa ação, né? Essa caridade seria doação, doar. A gente confunde a caridade com doar, né? Praticar. Será que só nesses momentos? Bom, vamos pensar um pouquinho então o que é caridade desde lá no início do cristianismo, quando Paulo faz em seu canto aos Coríntios uma imortalização da caridade, dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, busquemos esta reflexão, certo? Ah, sem a caridade não há salvação, mas o que vem a ser essa salvação para nós? O que significa então essa salvação? No conceito religioso, a salvação é que depois da nossa morte física, nós iremos nos salvar, nós iremos então para um lugar onde estaremos bem, onde ficaremos bem para sempre. Nada mais nos acontecerá de infortúnios ou tristezas ou dificuldades. Pois bem, mas para a doutrina espírita não é isso. Ela preceitua que não existem lugares físicos para isso, mas sim que esse processo de evolução ela se dá, então, numa situação psicológica, moral, estados emocionais de paz e tranquilidade. Isso sim, então, seria para a doutrina um lugar de salvação, não um lugar físico, mas um lugar em que a gente se afine por estarmos bem, por estarmos tranquilos, de que nossa passagem nesse planeta, não perfeita, óbvio, né? Não estamos no estágio da perfeição, mas que encontraremos então uma situação de um pouco mais tranquilidade. Então, desta salvação, é assim uma ação pessoal e não um julgamento exterior, onde nós vamos fazer a passagem para o mundo espiritual e lá seremos julgados. Quem fará esse julgamento? Somos nós mesmos. Nós mesmos estaremos afinados com aquilo de que somos aqui, né? Então, aquela ideia de que morreu virou anjinho. Agora ele é uma pessoa boa porque ele já desencarnou. Não faz sentido, né? Continuaremos do outro lado que somos aqui. Né? Não gosto nem de usar muito essa situação de lados, nós estamos lados opostos, né? Mas em condições diferentes. Agora passamos pela experiência da carne, mas estaremos no mundo espiritual um dia. E lá seremos
exatamente, né? O que somos aqui. Então, a salvação, então, nos oportuniza, através essa salvação, a caridade nos oportuniza, e assim, é uma ação pessoal e não um julgamento, como eu disse anteriormente, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É uma pergunta, né? Uma pergunta colocada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então é assim, a benevolência, a resposta vem assim, ó: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, desta maneira é que ela se coloca para nós como a caridade. A resposta do Espírito da Verdade à caridade, a Kardec, deixa-nos uma importante indagação. Caridade é algo que podemos fazer. Então, fazemos a caridade ou sermos caridosos? Qual a grande diferença? Será que existe essa diferença? Existe. Aprendemos que precisamos fazer a caridade. E talvez seja melhor o raciocínio de que sermos caridosos no dia a dia, em qualquer momento, que seria uma mudança interior. Então faz mais consonância com a doutrina espírita, né, que fala sobre a nossa mudança interior, nosso conhecimento, né? Aquela coisa que vem em ser diferente, não fazer diferente, sentir as coisas da maneira mais correta. Então, como é que se nós buscamos isso? A gente só vai buscar então porque a gente quer uma recompensa, a gente quer ser salvo. Eu vou ser caridoso e bom porque eu quero ser salvo. Talvez lá no início, o primeiro passo seja até por isso mesmo. Mas eu também acredito que durante as práticas da caridade, né? O momento em que nós aprendemos a nos doar, a perdoar, a reconhecer no outro tantas coisas que nós também temos, nós trazemos dificuldades, né? Isso faz com que a gente trabalhe, então, essa evolução moral e espiritual, que é o preceito da doutrina, né? A caridade no âmbito do sacrifício. Então, eu tenho lá um horário, eu preciso me sacrificar para aquele horário, aquele dia da semana estar lá para praticar a caridade. É muito difícil, mas eu preciso porque é a caridade que eu faço, é para Jesus, né? É como se fosse um comportamento infantil ainda de troca, né? Barganhando com Deus aquilo que nós precisamos. No entanto, não é bem assim. Se a gente olhar para a vida de Chico, Chico, então, todo momento da vida dele só fez a barganha que nós pensamos, né? Porque ele doou uma vida inteira a prática de caridade e nós não percebemos nele nenhum momento assim explícito de sofrimento ou sacrifício. Ele sempre demonstrava muita alegria, muita felicidade, né? Muita paz em estar fazendo o que estava fazendo. Hoje podemos entender melhor o que Jesus dizia a Mateus: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando a caridade que vem trazer para nós a salvação, ela é feita de forma espontânea, muito mais por uma busca de melhoria própria, muito mais por uma busca de entendimento daquele amor, daquele amar ao próximo que Jesus disse, ela faz então consonância com a caridade chamada, né, que tem um chamamento pela doutrina espírita. A caridade de doação, então, está errada, não devemos doar, não devemos praticar o bem de forma do fazer? Não, devemos e podemos, e é através dessas pequenas atitudes que vamos abrindo espaço. Inclusive, tem pesquisas que estudam a neurociência que no nosso cérebro luzes se acendem do prazer, da daquilo que nós falamos sobre estarmos felizes, emocionalmente bem, quando nós tratamos alguém, cuidamos de alguém, fazemos essencialmente algo como o nome de caridade. Mas, principalmente, a gente precisa buscar essa caridade que flua de maneira natural no nosso dia a dia, para com todos que estão à nossa volta,
em sermos caridosos, né? Essa é a caridade que vai ficar conosco quando o mundo material, então, terminar. E aí sim, a salvação que nós buscamos, essa salvação que nós tememos, né, por quantos e quantos anos aí que foi nos incutido de que não vai ter salvação, ela deixa de estar ligada ao fato de eu doar algo material, e sim aquilo que eu sinto como necessário para amar ao próximo. Vamos então aqui concluindo que fora da caridade não há salvação, é uma frase que diz sobre o amor: amar, perdoar, reconhecer o outro, ter empatia, ser solícito quando necessário, estar diante do outro por inteiro, ouvir, falar, trazer atitudes do dia a dia com amor. Essa sim é a caridade verdadeira, e não só aquela que busca doar, porque então seria fácil alguém ser uma pessoa incrivelmente indiferente ao mundo, mas que no final do mês uma quantia, uma soma de valores que possui possa ser dada para trazer a sua salvação. Então seria uma compra financeira de algo que está muito longe do material. Que essa nossa reflexão possa trazer a todos nós paz, reconhecimento e entendimento de quem realmente somos, espíritos passando por uma experiência material, encarnados hoje, mas que buscamos realmente o entendimento para a nossa evolução espiritual. Agradecemos a presença sincera, o coração aberto para o aprendizado de todos e que possamos nos encontrar mais uma vez para as nossas reflexões. Até a próxima. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte,
merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.